A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, bom dia também. Queridos, fui incumbido de trazer uma ministração no tema conectando o seu trabalho ao trabalho de Deus. E, para tanto, eu peço que vocês abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 45, versículo 4 ao versículo 10. A palavra de Deus diz assim: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque, ó Deus, tu és a razão da nossa vida, o motivo da nossa existência. Te louvamos, ó Deus, pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, pensando, Senhor, assuntos tão importantes, e não apenas pensando sobre eles, mas com os corações, ó Deus, sensíveis e voltados para absorver, ó Deus, verdades e princípios da Tua Palavra que possam nortear a nossa vida. E nos dá, Senhor Deus, assim a graça de vivermos com sabedoria, aproveitando as oportunidades que o Senhor tem dado e ainda dará a cada um de nós. Sê conosco, ilumina o nosso entendimento com a luz, ó Deus, da Tua sabedoria, e faça-nos, ó Deus, ser ouvintes, ser verdadeiros amantes da Tua Palavra, Senhor, e observadores dela no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém? Bom, falar sobre a relação entre a carreira profissional e a missão de Deus no mundo é o que eu desejo nessa manhã aqui com vocês, queridos, e pensar justamente de como o nosso empenho, de como a nossa força produtiva pode ser canalizada nesta direção que tem a ver justamente com o que Deus quer fazer no mundo e o que Deus quer fazer através da nossa vida. Então, como o que eu faço no meu dia a dia, como a minha ocupação profissional pode ser ajustada a tudo isso que Deus deseja realizar concernente à edificação do seu reino. Como encontrar uma relação entre estar no mercado de trabalho e cumprir uma vocação no reino de Deus. Como a nossa ocupação profissional e a missão de Deus no mundo podem caminhar niveladas, caminhar juntas. Quais os propósitos de Deus para o meu trabalho e de que forma o meu trabalho pode estar alinhado ao propósito de Deus. Foi pensando em questões como essas que o Comitê de Lausanne, reunido na Tailândia, na cidade de Pattaya, em 2004, deu origem a um movimento chamado Business as Mission, que significa negócios como missão. E esse movimento, Business as Mission, foi definido como uma estratégia com um propósito específico de transformar pessoas e comunidades espiritualmente, economicamente e socialmente para a glória de Deus, através de empresas viáveis e sustentáveis que tenham o reino de Deus como perspectiva, propósito e alvo de impacto.
E esse movimento identificou algumas maneiras em que os cristãos eles têm administrado seus esforços na edificação do reino de Deus. E eles identificaram, por exemplo, que há pessoas que entendem e administram os seus esforços para o reino de Deus, entendendo negócio e missão, isoladamente. Ou seja, a pessoa se compromete com o trabalho de segunda a sexta, mas aí no final de semana se envolve na missão, ou no sábado e domingo, ou só no domingo, que é o tempo que ela tem para isso, mas ela polariza. Entende que uma coisa é o que ela faz no meio da semana, no seu trabalho, e outra coisa diferente é o que ela faz ao final de semana. Eles também identificaram negócios para a missão. É justamente quando você ganha dinheiro no negócio para investir na obra missionária. Você se rentabiliza com o propósito de abençoar, de financiar aquilo que é feito na obra de Deus. Negócios como plataforma para a missão, ou seja, no ambiente do negócio, a pessoa finge que está fazendo o negócio, mas ela na verdade ali está fazendo a missão. Uma outra categoria que eles apresentaram foi missão nos negócios, onde você usa o negócio como fachada para a obra missionária. Isso acontece em muitos lugares onde o evangelho ele é perseguido e o anúncio, a proclamação do reino de Deus é vedada. Então, nesses lugares há empresas, há profissionais que usam a sua profissão como fachada. Mas eles também apresentaram uma outra categoria em que intitularam negócios como missão, onde o próprio negócio ele faz parte da missão. Enxerga-se o próprio negócio como uma forma de realizar a missão. E como exemplo disso, uma empresa de tecnologia cujos proprietários são cristãos, essa empresa fica na Índia, e eles apresentaram essa empresa tem a seguinte declaração de propósito: servir aos nossos clientes com soluções criativas, inovadoras, confiáveis e de alta qualidade. Servir os nossos cooperadores com trabalho significativo, desafiador, estável, com bom salário e com um ambiente de trabalho agradável. Servir aos nossos acionistas, provendo a eles atrativos retornos aos seus investimentos. Servir ao nosso país, criando conhecimento, riqueza e contribuindo para a solução das questões sociais. Servir a nossa sociedade mostrando que o sucesso e elevados padrões éticos podem caminhar juntos. E servir a Deus, sendo fiéis e bons administradores. E é justamente pensando no trabalho sob a ótica de uma perspectiva bíblica que me faz, a princípio, chegar a 3 afirmações que eu quero compartilhar com vocês. E a primeira delas é que o trabalho, ele é bênção de Deus. O trabalho, ele é uma bênção de Deus. Bom, a grande maioria dos dicionários definem o termo trabalho como esforço físico e intelectual com vistas a um determinado fim. Mas etimologicamente a palavra trabalho, ela vem do latim vulgar tripaliar, que significa torturar com o tripalium. E o nome tripalium justamente porque três, palium, pau. Ou seja, era um instrumento de tortura de 3 paus que também era usado para castigar animais rebeldes. Então, na antiguidade, alguns povos consideravam o trabalho como uma maldição. Nessas sociedades, o trabalho braçal, na verdade, era coisa de escravos. Por exemplo, no mundo greco-romano, um homem livre, ele não trabalhava em nenhum serviço braçal. Filósofos como Aristóteles e Platão, eles definiram como vil todo o trabalho que oprime a inteligência. Sêneca e Cícero, eles exaltaram o ócio como sendo algo superior ao trabalho. E na Idade Média se dizia que os eclesiásticos e os ricos eram agraciados por Deus porque não precisavam trabalhar. Ainda hoje a visão de muitos sobre o trabalho, ela é distorcida e segue essa mesma linha equivocada. Há pessoas que encaram o trabalho como uma obrigação. Há pessoas que enxergam o trabalho como sacrifício, um castigo e até mesmo como uma maldição. E é como ouvimos alguns cristãos dizendo que entendem que o trabalho ele é consequência da queda.
Contudo, uma concepção dessa natureza contraria o ensino bíblico, porque o trabalho não surgiu como castigo do pecado. Ele sempre foi propósito de Deus e sempre foi a vontade de Deus que o homem trabalhasse. Gênesis capítulo 2, versículo 15, que antecede o momento da queda, diz a palavra que o tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, para corrigir essa visão distorcida do trabalho, a reforma protestante ela foi muito importante. Porque os reformadores, eles resgataram o conceito cristão do trabalho. Isso porque tanto Calvino como Lutero, eles entenderam que o trabalho nos é dado por Deus como uma vocação a ser realizada. E assim se torna bênção nas nossas vidas. Calvino disse o seguinte: se seguirmos fielmente nosso chamado divino, receberemos o consolo de saber que não há trabalho insignificante ou nojento que não seja verdadeiramente respeitado e importante ante os olhos de Deus. Na compreensão reformada, o homem caído ele foi expulso e agora o seu trabalho seria difícil, mas ainda assim o trabalho humano é uma bênção, é digno, e a sua dignidade, quando em conformidade com o desígnio, com a vontade de Deus, atém-se ao fato de que o trabalho, de certa forma, o trabalho humano é de certa forma uma extensão do trabalho do próprio Deus, no qual ele empreende para a manutenção de suas criaturas. O trabalho é, portanto, uma bênção de Deus, um dom de Deus, e o homem deve realizar-se através dele. Eclesiastes 3,13 diz: e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Então o trabalho é bênção, é uma bênção de Deus. Mas também uma segunda afirmação é que o trabalho é pela graça de Deus. Na visão reformada, mesmo quando Deus abençoa o trabalho com prosperidade, é a sua graça e não o mérito humano que produz a bênção. Ainda citando Calvino, ele disse: os homens em vão desgastam-se com a labuta e desperdiçam a si mesmos para adquirir riquezas, visto que estas também são um benefício somente através de Deus. E ele ainda diz: longe de nós pensar que temos qualquer direito à vã confiança. Consequentemente, sempre que encontramos a palavra recompensa, ou ela passa pela nossa mente, compreendamos que é a extrema grandeza da bondade divina em relação a nós. Então era esse o pensamento em relação ao esforço humano e à bênção divina. Em nossas ocupações nós entendemos que é Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos provê, conquanto nos esforcemos e façamos a nossa parte, mas entendemos que a nossa dependência deve estar em Deus. Spurgeon nos lembra que é vão a mão humana sem a mão de Deus. E Salomão, quando compôs o Salmo 127, versículo 1, ele falou justamente disso, da nossa dependência ao agir de Deus, quando disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjear. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então o trabalho é bênção de Deus, o trabalho é pela graça de Deus, e o trabalho é para a glória de Deus. É bênção de Deus, é por Deus e é para Deus. Apesar da queda ter afetado profundamente a nossa relação com o trabalho, que agora afadiga e gera um conflito entre o homem e a terra, mas mesmo assim o cristão, como nova criação de Deus, ele deve glorificar a Deus através do seu trabalho. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz: fazei tudo para a glória de Deus. Então o nosso trabalho deve ser feito com excelência, pois ele é uma forma de prestarmos o nosso culto ao nosso Deus. Tanto que Paulo, também escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17, disse: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
A visão, portanto, bíblica, a visão reformada é de que, mesmo nesse mundo caído, devemos trabalhar com honestidade, devemos ter prazer no nosso trabalho para glorificarmos ao nosso Deus. E o fato é que Deus tem uma vocação, ou um chamado para cada um. E esse chamado, essa vocação se desenvolve em aptidões, em talentos, em habilidades, em posições que cada um ocupa. E mesmo aqueles que não estão envolvidos integralmente no ministério da palavra, devem considerar-se naquilo que fazem, servindo a Deus, servindo o seu reino, quando exercem suas profissões e executam seus trabalhos para a glória de Deus. Por isso, essas atividades elas devem ser todas cumpridas com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, considerando que enquanto as fazemos, estamos servindo a Cristo e para a glória dele. Seja num estabelecimento comercial, seja no escritório, seja numa repartição pública, entender que o que eu estou fazendo ali, eu o faço para a glória de Deus, na consciência e no motivo e na essência de que estou fazendo para o Senhor Jesus. Então a visão cristã a respeito do trabalho nos leva a crer que tudo o que nós fazemos, seja o cozinhar, seja o limpar, seja o lavar, seja o vender, seja o comprar, seja o negociar, eu devo fazer para a glória de Deus. Tudo é dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Então agora, sob a clareza dessas três afirmações, dessa perspectiva cristã a respeito do trabalho, precisamos considerar o texto que nós lemos no início, a fim de descobrirmos, através da vida de José do Egito, como nós podemos conectar o nosso trabalho ao trabalho de Deus. Como conectar aquilo que você faz, a sua ocupação profissional, ao que Deus quer fazer na história da redenção. José, filho predileto, irmão rejeitado, escravo injustiçado, preso esquecido e governador honrado. A extraordinária história desse homem pode ser resumida assim: ele nasceu quando Jacó, seu pai, ainda trabalhava para Labão, seu sogro. Ele foi o primeiro filho de Raquel, a mulher a quem Jacó tanto amou. José era responsável por ajudar seus irmãos a pastorearem os rebanhos de seu pai e a prestar relatórios dos procedimentos deles. Isso tudo, tanto a predileção da parte do pai, como essa atividade de prestar relatórios sobre o trabalho dos seus irmãos, fez com que, ao longo do tempo, os irmãos acumulassem ódio e um sentimento negativo em relação a ele. E José certa vez contou a seu pai, a seus irmãos, os sonhos que descreviam o futuro domínio que ele teria sobre toda a sua família. E isso aumentou ainda mais o ódio que seus irmãos tinham contra ele. Os irmãos de José armaram uma cilada contra ele. O prenderam, atirando-o em um poço, venderam por 20 moedas de prata a um grupo de ismaelitas que, por sua vez, o venderam no Egito a um oficial de Faraó, o capitão da sua guarda chamado Potifar. A mulher de Potifar, depois de um certo tempo, tentou seduzir a José, insistiu nisso, mas inutilmente. Como não conseguiu insatisfeita, ela o acusou de tentativa de estupro, e essa acusação levou José à prisão. Contudo, mesmo lá, mesmo no calabouço, o autor de Gênesis diz: mas o Senhor estava com ele e tratou José com bondade. Na prisão, José interpretou os sonhos de dois presos especiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe de Faraó. José previu o veredito que Faraó teria em relação a eles. O copeiro-chefe seria libertado e restaurado à sua antiga posição, e o padeiro-chefe seria condenado à morte. 2 anos depois, ainda esquecido naquela prisão, Faraó teve 2 sonhos que o deixaram perturbado. E ali o copeiro-chefe se lembrou de José, da sua habilidade em interpretar sonhos, e disse isso para Faraó. José, ele interpretou o sonho de Faraó e foi nomeado governador do Egito. O governo de José foi um sucesso,
Durante os 7 anos de fartura do Egito, ele arrecadou impostos e armazenou mantimentos suficientes para abastecer todo o país e ainda para vendê-los, enriquecendo ainda mais os cofres do Egito. Quando a fome já havia se espalhado por toda a terra, vinha gente de todas as regiões para comprar trigo de José. Os irmãos de José também foram comprar. Eles desceram ao Egito em busca de alimentos que pudessem comprar, e antes de revelar a eles a sua real identidade, José articulou uma série de situações para testar o caráter deles. José revelou a verdade aos seus irmãos no capítulo 45. Ele os perdoou e mandou que buscassem seu pai para fugirem da fome que afligia Canaã e viverem em uma região fértil do Egito chamada Gósen. E nesse resumo eu destaco a forma como José se conduzia no trabalho. Porque a palavra de Deus, quando trata da história dele, mostra que José foi dedicado à excelência. Ele não esperou o melhor momento para fazer o melhor, mas ele buscou fazer o seu melhor em todos os momentos. Justamente porque parece que há pessoas que guardam suas reservas para um momento ideal. Elas acreditam que vai surgir uma porta, vai se abrir, uma situação vai ser inaugurada na vida delas em algum momento, e lá, sim, naquele momento ela se entrega completamente. Naquele momento ela vai se dedicar como precisa se dedicar. Talvez não agora, porque nesse momento da vida, ela, diante do contexto, não sendo ele tão favorável, a pessoa não se sente tão dedicada. Afinal de contas, eu não estou na posição que eu quero, na função que eu quero, na repartição que eu quero, no emprego que eu sempre almejei. A minha igreja ainda não tem aquele tamanho, o auditório ainda não é esse ou não é aquele. Enfim, as reservas são guardadas para uma dedicação mais forte no momento especial. Só que José lhe mostra justamente algo diferente disso. Ele não espera um momento especial para fazer o seu melhor. Ele faz o seu melhor no momento em que ele tem, diante das circunstâncias que ele tem. Ele não espera, ele não fantasia, ele não sonha, ele não idealiza. Ele faz o que ele precisa fazer, e ele faz com excelência onde ele está. Quando morava na casa do pai, ele era um filho exemplar, dedicado, amável, obediente. Quando ele vai para o Egito, podendo ter todas as razões humanas para se revoltar com as circunstâncias, ele se dedica na casa de Potifar, de tal maneira que lá o seu senhor é enriquecido e abençoado por Deus através de José. Ele é injustiçado, é levado à prisão, e lá ele não faz motins, ele não se exaspera, nem se desespera, mas a verdade é que lá na prisão ele tem uma conduta ilibada e age de tal maneira, e se comporta de tal forma, a administrar todas as coisas na prisão, por conta da sua atitude de excelência. E por onde ele passou, ele sempre recebeu a confiança de administrar. Ele sempre, por onde José passava, diante da sua dedicação, ele recebia confiança daqueles que sobre ele colocavam suas funções. O pai fez com que ele administrasse e gerenciasse as atividades de seus irmãos. Potifar colocou nas mãos de José toda a sua casa para que ele administrasse. Na prisão, ele recebeu do líder daquela penitenciária a autorização para também administrar tudo ali. E quando esteve no palácio não foi diferente. Tudo estava nas mãos dele, porque em todos os momentos, em todas as estações, ele buscou fazer o melhor. Ele não ficou esperando o melhor momento. Ele não ficou se enchendo de queixas porque a situação ainda não era o que ele desejava, o que ele esperava, mas ele procurou fazer o melhor onde ele estava. E tanto que o seu próprio pai, quando no capítulo 49 abençoa profeticamente todos os filhos, ele fala a respeito de José no versículo 22. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. José, além disso, foi fiel a Deus, apesar dos capítulos adversos da sua vida. Ele foi um homem fiel aos seus pais, ele foi um homem fiel aos seus superiores, ele foi um homem fiel a Deus. E certa vez, quando ele estava trabalhando na casa de Potifar, diante da insistência da esposa daquele homem em seduzir José, ele respondeu para ela dizendo no capítulo 39, versículo 9: como poderia eu
então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? As pressões diárias, as circunstâncias que estavam ao seu redor não foram suficientes para corromper o coração daquele rapaz. Afinal de contas, ali, ele era só ele, em meio a uma sociedade completamente tomada pela idolatria e pela sensualidade. Ninguém o conhecia, ele não tinha nenhuma outra pessoa com quem ele pudesse compartilhar da fé que ele recebeu por parte de seu pai e de seus antecedentes. Mas o fato é que mesmo assim, ali só, sem uma igreja onde ele pudesse, irmãos, onde pudessem fortalecê-lo, ajudá-lo, era ele só. Certa vez eu conheci uma pessoa que dizia o seguinte: olha, tem gente que quando chega em determinado lugar, está viajando, ele faz assim: olha, Pai do Senhor, ninguém responde, então agora eu posso fazer o que eu quero. Porque ninguém me conhece, ninguém aqui é crente, então eu posso viver uma vida aqui que ninguém vai me pressionar ao contrário. José estava lá, sozinho, com as convicções que ele tinha no Senhor, e mesmo assim, mesmo diante das pressões que o cercavam, ele buscou ser fiel a Deus. Há cerca de 3 meses atrás, um casal veio conversar comigo na igreja, e eles me trouxeram a seguinte situação: pastor, o senhor sabe, eu sou um contador, trabalho com contabilidade pública, trabalho nessas prefeituras, só que a palavra de Deus, ela tem aqui mexido muito comigo, e tem me confrontado, e a minha consciência tem doído de tal maneira que eu não estou conseguindo dormir direito. O Senhor Deus, Ele tem me chamado a viver de fato e de verdade o Evangelho, e isso implica em viver uma vida de honestidade, de fidelidade a Deus, não apenas aqui no momento de culto, mas onde quer que eu estou. Eu já ganhei muito dinheiro, e o que eu faço, eu já me corrompi muito, e já, inclusive, algumas prefeituras já me fizeram, já bancaram eu estudar fora, fazer cursos para conhecer o sistema, para poder burlar o sistema. Ele fazia cursos e era bancado em cursos com esse propósito, de conhecer um sistema, estudar aquele sistema, para encontrar as brechas, para a partir daí poder corromper. E ele disse: pastor, nessa semana eu decidi sair do emprego e pedir as contas. Estou desempregado, porque da forma como estava, ele havia tentado viver em santidade, em honestidade lá. Tiraram ele da função onde ele estava. Antigamente ele era uma ponte para que se conseguisse o que queriam. Agora, como ele servia de obstáculo, como ele já não mais canalizava o que eles desejavam, escantearam ele, isolaram na determinada situação e ficaram punindo ele com salários atrasados, diminuíram bastante. E ele foi sendo pressionado, ameaçado, até o ponto em que se ele continuasse lá, ele não tinha como não se corromper. Então ele decidiu sair, ele decidiu ser fiel, ele preferiu ferir a sua própria carne, casado, com filhos, mas mesmo assim, ele honrou o Senhor nessa situação, e graças a Deus, o Senhor também o honrou, e hoje ele está novamente empregado numa situação em que ele, hoje, louva a Deus pela renúncia que ele fez. Não fez pensando no que ele viria receber depois, de benefícios que isso lhe traria. Ele simplesmente decidiu ser fiel a Deus. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Além disso, José foi humilde, apesar da prosperidade, ele não cedeu ao risco de tentar tomar o lugar de Deus. José, ele foi tentado não apenas na casa de Potifar ou na prisão, ele também foi tentado no palácio. Em Gênesis capítulo 50, os irmãos de José chegam com a história que
mas parece ser uma história inverídica, porque eles, depois que Jacó morreu, eles vieram com a seguinte situação para José: olha, o nosso pai, enquanto estava vivo, eu não sei se ele disse para você, mas ele falou para a gente: olha, o nosso pai, enquanto estava vivo, ele mandou a gente te dizer uma coisa. E o que é que ele mandou vocês me dizerem? Ele mandou te dizer que era para você não fazer nada de mal com a gente, por conta de todo o mal que a gente te fez. Eles acreditavam que com a morte do pai, José, então, teria o caminho livre para poder matá-lo, sem dessa forma trazer dor ao coração do pai. Só que aí José, ele responde da seguinte forma, versículo 19 do capítulo 50: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Ele foi humilde, ele, apesar da sua prosperidade, apesar do poder que lhe fora conferido, ele não cedeu ao risco de tentar tomar o lugar de Deus, fazer ou tomar decisões que só Deus poderia tomar. Ele não agiu por conta própria, movido por ressentimentos nem desejos de vingança. O poder de seu cargo não o iludiu ao ponto de ensoberbecer-se, agindo divorciado da vontade de Deus. No capítulo 45, nós ainda notamos, além disso, que José, ele compreendeu 3 verdades sobre a relação entre a sua função e o plano de Deus, que nós também precisamos compreender. E precisamos, portanto, compreender que Deus, ele é protagonista soberano nos bastidores da nossa história. Por 4 vezes, quando José conversa, depois de se revelar aos seus irmãos, dizendo: olha, eu sou José, ele tira a maquiagem, ele tira aquelas indumentárias, e então ele se apresenta: eu sou irmão de vocês, eu sou hebreu, eu sou filho de Jacó como vocês. Mas por 4 vezes, naquela conversa, José fez questão de reconhecer a soberania de Deus na condução da sua vida. E isso não significa que a responsabilidade daqueles irmãos foi anulada. O que de mal eles fizeram, e as consequências eles sofreram ou ainda sofreriam. Mas isso não significava que Deus estivesse na mão daqueles homens. O fato é que mesmo a situação de pecado, de vingança, de ódio dos seus irmãos, mesmo as ações negativas deles, Deus, ele tomou uso delas como de forma soberana e para o exercício da sua vontade, para o louvor da sua glória, através da vida de José. Tanto que ele disse: olha, Deus me enviou adiante de vocês, no versículo 5. Aí no versículo 7 ele diz: mas Deus me enviou à frente de vocês. E versículo 8 ele é mais claro e diz assim: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. E no versículo 9 ele diz: voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. José compreendia que o Senhor, ele estava trabalhando nos bastidores da sua história como protagonista. Então a palavra de Deus parte do princípio da soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus é o Senhor. E na sua relação conosco, ele estabelece sinais dessa soberania que nos servem de indicativo do seu poder, mantendo cada um de nós atentos ao fato de que ele é o Senhor a quem nós devemos amar, honrar e obedecer. Tanto que lá no último capítulo de Gênesis, José diz aos seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Porque Ele está no controle de todas as coisas, acima de todas as coisas. E assim como José, também precisamos compreender que diante dos fatos e compromissos cotidianos da vida, fazemos parte de um propósito maior. Daí nós entendemos que as coisas que temos não são o fim em si mesmo. De que o nosso emprego não é o fim em si mesmo. Todas essas coisas são um meio, através do qual eu me envolvo e me comprometo com algo muito maior. Gênesis 45, versículo 5, José diz para os seus irmãos: foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês, para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. E lá no último capítulo ele diz: para que hoje fosse preservada a vida de muitos.
Eu estou aqui, eu faço o que eu faço, essa é minha função, estudei para isso, hoje desenvolvo esses projetos, mas eu entendo que o fim não são essas coisas. Elas são meio, elas são, através delas eu cumpro o propósito de Deus na minha história, edificando o reino de Deus e exaltando a sua glória. Há algo muito maior do que simplesmente o que eu faço desde quando acordo e vou para o meu expediente e faço, enfim, as minhas funções, aquilo para o qual estudei ou para o que me esforcei até chegar. Mas o fato e a verdade é que há algo muito maior do que aquilo que os meus olhos veem, minhas mãos apalpam e que entra na minha conta bancária ou vem no meu contra-cheque. Há algo muito maior do que tudo isso. E esse algo muito maior é o reino de Deus e a glória desse rei. Precisamos, enfim, compreender também que no plano da redenção, servir a Deus é também servir as pessoas. Eu preciso compreender que Deus está e é protagonista nos bastidores da minha história. Eu preciso entender que diante dos fatos e compromissos cotidianos da minha vida, eu faço parte de um propósito muito maior. E também preciso compreender que no plano da redenção, servir a Deus é também servir as pessoas. Para salvar vidas, para lhes preservar um remanescente. E aí ele chega e diz para os irmãos: não tenham medo, eu sustentarei vocês, eu sustentarei seus filhos. Amados, o amor ao próximo faz com que o nosso trabalho honesto não se limite a satisfazer as nossas necessidades. O amor ao próximo faz com que o nosso trabalho honesto exista também para ajudar aos nossos irmãos. Calvino, ele afirmou: o amor nos leva a fazer muito mais. Ninguém pode viver exclusivamente para si mesmo e negligenciar o próximo. Todos nós temos de devotar-nos à ação de suprir as necessidades do próximo. Não podemos viver ensimesmados, trancafiados em nosso próprio mundo de propósitos egoístas. O fato e a verdade é que precisamos abrir não somente os nossos olhos para compreender, mas o nosso coração para decidir amar aqueles que ao nosso redor estão, a fim de podermos fazer a diferença e termos uma vida relevante para a glória de Deus na vida dessas pessoas também. O nosso trabalho deve ser enquadrado no cumprimento de amar ao próximo. Quando pensamos em como conectar o nosso trabalho ao trabalho de Deus, precisamos entender que o nosso trabalho não está desconectado da nossa fé e da nossa caminhada com Ele, porque se Ele diz que eu devo amar o próximo como a mim mesmo, eu devo amar de onde eu estou e com quem se relaciona comigo. Eu preciso, quando a Bíblia diz que eu preciso viver para a glória de Deus, então eu entendo que esse viver para a glória de Deus não se restringe a um momento litúrgico em que eu me reúno com a minha comunidade num domingo à noite para adorar o Senhor, mas eu entendo que de segunda a segunda, nos intervalos das minhas programações religiosas, eu continuo oferecendo a Deus o meu culto racional, e esse culto racional significa viver para a glória dEle onde eu estou, fazendo o que eu faço. Claro que isso vai delimitar algumas coisas, vai filtrar o que eu gostaria de fazer e não devo fazer, porque quando eu penso em viver a minha vida sob o molde da glória de Deus, isso vai transformar e vai reorganizar completamente a minha história. O fato é que, servindo a Deus, eu preciso servir as pessoas. Essa verticalização e horizontalização da nossa caminhada cristã é percebida não somente no símbolo da nossa fé, que é a cruz, mas observamos que a Bíblia diz que se eu digo que amo a Deus, mas não amo o meu irmão, não é verdade o que está saindo da minha boca, porque na verdade, se eu não amo, sequer eu conheço a Deus. Então o fato é que eu preciso olhar para as pessoas que estão à minha volta. Eu preciso estar atento às questões e às necessidades, sejam da minha família, da minha comunidade de fé, do meu bairro, da minha cidade. Eu preciso prestar atenção nessas coisas, porque nós aguardamos um dia em que o Rei
estará sentado sobre o seu trono glorioso, e ele dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão ao justo: Senhor, quando foi que vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? E o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Eu concluo dizendo que a grandeza do nosso trabalho não está simplesmente no que nós fazemos, mas em como nós fazemos. Então, dessa forma, a consagração, a nossa vocação, revela a seriedade com que nós olhamos ao nosso Senhor e à nossa missão. Como você faz, como você trabalha, qual é o seu comportamento, qual é a sua motivação, qual é o nível de excelência, de que maneira você se entrega àquilo. Nós devemos apresentar a Deus o nosso trabalho como um ato de culto, reconhecendo que Deus é o doador e o mantenedor de todas as coisas. O próprio apóstolo Paulo, ele declarou que todo e qualquer trabalho deve ser feito para o Senhor. E olha, ele está falando em Colossenses 3:23 para criados, para escravos. E ele fala para estes que sequer tinham direitos legais, sequer tinham respeito, eram chamados pelo nome. Mas Paulo ainda assim lhes diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Não importa se o patrão é injusto, se a função não é a que você sempre almejou, se o salário não é o que você precisa ou o que você deseja, se você não se sente valorizado ou se ainda espera um momento melhor. Faça o seu melhor com o momento que você tem, que é hoje, e faça para o Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.